Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar uma jovem promessa colombiana que, segundo as últimas informações, está muito próximo de ser confirmado como novo reforço do Botafogo. Estamos falando de Jordan Barreira, 19 anos de idade, está jogando essa temporada pelo Júnior Barranquilla e chega para ser mais um atleta do Fogão. Vamos ver, pessoal, um monte de coisa no vídeo de hoje, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza. Tudo via Pix, sem enrolação. E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB sem clichê. O link, como sempre, está na descrição do vídeo, tá bom? Dei todos os recadinhos finalmente. Podemos começar com os números, né, pessoal, do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Jordan Barreira nessa temporada de 2025. Lembrando de novo que ele tem 19 anos de idade, 1,75 m, está jogando pelo Júnior Barranquilla, tradicional equipe do futebol colombiano. E também, como vocês estão percebendo, estou diretamente aqui do CT do Blumenau Esporte Clube, então tá tudo diferente. Cenário, iluminação, uniforme, tudo diferente, tá bom? Mas vamos lá. 14 jogos por Barreira nesse ano, em 9 ele foi titular, marcou um gol, deu uma assistência, 9 passes para finalização, 19 arremates com 37% de acerto no gol adversário, desperdiçou a posse de bola em média 10,2 vezes a cada 90 minutos, sofreu 19 faltas, acertou 79% dos passes que tentou, tomou um cartão amarelo, não foi expulso nenhuma vez o Barreira nesse ano de 2025. Torcida alvinegra, conta para mim nos comentários do vídeo. Gostaram desse quadrinho, dos números, do jogador? Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro que, como sempre, tá rolando ele, o nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o uniforme oficial do Botafogo, você encontra com desconto, tá bom? Vamos seguir com o jogador, pessoal. Fala mais um pouco sobre o atual momento do Jordan Barreira, que é um atleta extremamente promissor, a gente vai falar sobre isso ao longo do vídeo. E agora, em 2025, ele praticamente teve a sua primeira oportunidade de jogar pela sua equipe de formação, né, que é o Júnior Barranquilla. Para quem não conhece a estrutura do futebol colombiano, o Barranquilla FC, que é o clube onde ele jogou durante quase toda a vida, é uma espécie de Real Madrid Castilha, né, como se fosse um Real Madrid B. Né? Então ele estava emprestado no Barranquilla, fez a temporada de 2023 e 2024 lá, e agora, em 2025, ele teve a sua primeira chance na equipe principal do Júnior, vinha alternando momentos como titular, como reserva, mas para um jogador de 19 anos começando a sua carreira, dá para dizer sim que ele está vivendo o seu melhor momento. E outra coisa, no começo do ano teve uma ótima participação no Sul-Americano Sub-20, com a seleção colombiana, um jogador que estava sempre com muito destaque na nova geração colombiana, ele marcou gol, deu 4 assistências, fez 9 jogos no Sul-Americano, então vai chegar o Botafogo sim, numa fase de evolução, claro, mas num bom momento, beleza? E quando a gente fala, pessoal, de características, posicionamento, função dentro de campo, aqui talvez seja a parte mais interessante do nosso vídeo. Afinal de contas, como é que joga o Jordan Barreira? Então, eu chamo na tela, para vocês verem comigo, os mapas de movimentação, mapas de calor do atleta. Peguei o ano passado, 2024, que foi a temporada que ele mais teve minutos como profissional, e agora o ano de 2025. E o Jordan Barreira, pessoal, é um jogador que ele pode flutuar, digamos assim, naquelas 3 funções atrás do centroavante. Ele originalmente é um cara que tende a jogar mais com o pé trocado, tá bom? Vindo da esquerda para dentro. É um jogador longilíneo, como a gente fala, é um jogador magro, com uma boa estatura, não é tão forte assim a sua estrutura óssea, digamos assim, mas é um cara muito leve para jogar. É um jogador que tem facilidade na mudança de direção e velocidade, isso é uma característica, uma das principais do jogador. É um cara que, quando tem campo para correr, ele é quase mortal, porque ele consegue explodir bem em velocidade, tem um para um de bom nível e consegue mudar de direção, ou seja, ele não fica preso somente àqueles dribles quando tem o tapa para dar na frente. Quando ele precisa fazer aquele jogo de engano em cima do marcador, ele consegue também se virar bem. Mas como vocês estão vendo, por exemplo, em 2025 ele tem jogado até mais pelo lado direito. Então não é um cara que fica preso só ao lado esquerdo do campo, com o pé trocado. E muitas vezes, inclusive na base, no futebol colombiano, ele foi até um camisa 10 em muitas oportunidades. É um cara que tem visão de jogo para encontrar um passe,
nas costas da defesa, um passe longo, eventualmente. É um jogador com um nível técnico, um nível cognitivo acima da média, tá bom? Então, eu acredito que ele vai acabar fazendo mais do lado do campo no futebol brasileiro, por mais que ele vá precisar evoluir um pouco em intensidade para fazer os corredores defensivos. Mas é um jogador que, caso seja necessário, pode jogar também, como um segundo atacante, atrás do centroavante, como um meia. Tá bom? É um cara que, na sua trajetória curta ainda, no futebol colombiano, transitou pelas duas beiradas e também num jogo mais central. Beleza? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. Eu parei toda a minha rotina aqui no clube para vir gravar esse vídeo quando eu vi a notícia, então acho que eu mereço o likezinho pelo menos, tá bom? E bora ver, pessoal, como é que foram as suas outras 2 temporadas como atleta profissional? Bora lá, pessoal. O histórico do jogador como atleta profissional, temporada de 2023 e de 2024, jogando pelo Barranquilla FC, equipe que disputa a segunda divisão da Colômbia. Em 2023, 13 jogos, 6 como titular, 1 gol, nenhuma assistência, 6 passes para finalização, 10 arremates, 4 deles, 40%, acertaram o gol adversário, e desperdiçou a posse de bola em média 8,8 vezes a cada 90 minutos. E no ano passado, também pelo Barranquilla, 29 jogos, 23 como titular, que já foi um protagonista na Série B colombiana, 3 gols, 2 assistências, 29 passes para finalização, 45 chutes, 36% no gol adversário, e desperdiçou a posse de bola em média 10,3 vezes a cada 90 minutos. Então, é um jogador que tem 19 anos de idade, já está na sua terceira temporada como jogador profissional. É claro, ele não tem ainda números muito impressionantes, né, principalmente de gols, de assistências. É um cara que está em lapidação, ele tem que melhorar, por exemplo, a sua decisão final, né, capacidade de finalização, aquele último passe, muitas vezes ele acaba pecando nesse sentido, mas já é um jogador com uma certa cancha, tem mais aí do que 50 jogos, né? Se eu não errei na conta, que já passou um pouquinho de 50 jogos como atleta profissional, vários jogos na seleção de base, mesmo tendo completado recentemente 19 anos de idade, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. O que eu acho dessa captação, né? Jordan Barreira chegando para reforçar o Botafogo. Eu acho uma ótima do departamento de scout do Botafogo. Como eu acabei de falar, um jogador que talvez não vai render em 2025 para ser um protagonista do Botafogo. É um cara que ainda estava ganhando o seu espaço no futebol colombiano, mas é mais uma daquelas percepções interessantíssimas que o departamento de mercado do Botafogo está fazendo, porque é um jogador que tem muito potencial para ajudar dentro de campo e na parte financeira nos próximos anos. É um cara que já está no radar da seleção principal da Colômbia, já é um protagonista das seleções de base da Colômbia, é um cara que tem características raras, principalmente de controle de bola, velocidade, mudança de direção, aquele cara que tem muito improviso no terço final, são características raras hoje em dia no nosso futebol. Então, claro, paciência com o atleta, vai precisar ainda virar um jogador de futebol brasileiro, mas pensando principalmente no médio e longo prazo, excelente aposta que o Botafogo está fazendo, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor do Botafogo, se gosta dessa contratação, concorda, discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí. Valeu!